Vamos fazer mais uma leitura bíblica, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 24 a 27. Nosso devocional desta manhã, parábola dos dois fundamentos, vamos falar sobre o homem prudente e o insensato. Vamos ler a uma só voz esta passagem, Mateus capítulo 7, 24 a 27. Juntos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Essa passagem nós conhecemos como a passagem que fala sobre o prudente e o insensato. E aqui é o término do Sermão do Monte. E é importante a gente pensar que Jesus, depois de ensinar tantas coisas, ele faz uma ilustração que quer que aqueles irmãos, que aquelas pessoas que ouviram aquela mensagem, eles não apenas tenham conhecimento, mas que eles coloquem em prática tudo aquilo que eles aprenderam. Então, a grande lição que nós temos aqui, nesse texto, está relacionado a esta questão de nós não apenas aprendermos, conhecermos, mas aplicarmos, praticarmos aquilo que nós aprendemos. Como diz Schleiermacher, é insuficiente apenas ouvir as palavras de Jesus. Aquele que crê deve aceitar a palavra de Jesus e construir sua fé apenas nele. A parábola é muito conhecida, nosso tempo aqui é curto, e nós lembramos dessa palavra, da parábola que fala a respeito de um homem prudente e um insensato. E a diferença é que um constrói a sua casa sobre a rocha, o prudente, e o insensato constrói a sua casa sobre a areia. Quando vem a tempestade, quando vem o vento, vai se revelar quem é o prudente e quem é o insensato. Essa palavra está relacionada à nossa vida, que é uma casa, e onde nós construímos? Sobre Jesus ou sobre a areia, que são as coisas do mundo? A tempestade está relacionada com o dia final. Um dia será o dia do juízo. E a casa que vai se manter de pé é que foi edificada sobre Jesus. E a questão aqui de trazer algo que todo mundo imediatamente iria entender é exatamente para reforçar a ideia do quanto nós nos tornamos tolos quando nós não colocamos em prática coisas que nós sabemos que realmente vão acontecer. Quem não sabe, se você construir uma casa sem alicerce, você está construindo algo que um dia vai cair? A gente pode dar outros exemplos, que dona de casa não sabe que se fazer um bolo e não colocar o fermento, ele não vai crescer. Ou quem não sabe que se ele não carpir lá um terreno, esse terreno o mato vai tomar conta dele? Mas também quem não sabe que se não tivermos uma vida de oração, de estudo da palavra, de seguir os caminhos do Senhor, nós não vamos ter uma vida espiritual saudável, a nossa alma vai estar fraca, nós vamos assim ter dificuldades em relação à vida. Então nós precisamos edificar a nossa casa sobre esse alicerce que é Jesus. Assim estaremos seguros. Tem uma ilustração de um naufrágio
contava a respeito de um grupo de pessoas que foi numa viagem, um naufrágio numa ilha. Chegando lá, eles perceberam que poderia demorar muito o resgate, eles teriam que passar muito tempo ali, então resolveram plantar algumas sementes. Mas logo alguém gritou: olha aqui, essa ilha está cheia de tesouros, de ouros. E aí eles foram atrás daqueles tesouros e começaram a pensar como juntar os tesouros, como carregar o tesouro. Eu sei que eles se envolveram tanto com isso que passou o tempo e eles não semearam. Quando eles correram para semear, já era um momento em que aquelas sementes não mais iriam nascer. E aí nessa história a gente vê que eles, quando perceberam que não iam ter o que comer, iriam morrer, eles olharam para aqueles tesouros e disseram: de que adianta agora esse monte de ouro se estamos à beira da morte? E essa ilustração ela se encaixa muito bem na questão da vida. Nós estamos aqui e nós sabemos que um dia seremos resgatados, mas nós, por enquanto, devemos viver aqui. Nós temos duas opções: ou nós nos preparamos, ou nós nos alimentamos do Senhor, ou nós realmente vivemos do jeito que nós bem entendemos. Mas o fim é complicado para aqueles que não buscam o Senhor. E aí a gente pensa, né? Eu gosto muito dessa frase de David Tripp, que fala a respeito da vida, a respeito das coisas que nós desfrutamos e acabam se tornando os nossos ídolos. E olha o que ele diz: aquelas coisas que deveriam ser um lembrete visível da glória de Deus em nossa vida, se tornam glórias substitutas, que nos levam para longe dele. Os dons espirituais diários, dados por Deus, passam desapercebidos enquanto contamos os nossos bens materiais. Então nunca Deus disse que nós não deveríamos desfrutar as coisas desse mundo, de muitas bênçãos que existem nesse mundo. O que a palavra de Deus diz que nós não devemos trocar os tesouros da terra pelos tesouros do céu. Nós lemos no início, Mateus capítulo 6, 19, que diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros dos céus, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam e roubam. Bem evidente, irmãos, nós conhecemos a verdade, nós sabemos que Jesus é o fundamento sobre o qual nós devemos edificar a nossa vida, sobre o qual nós devemos construir a nossa trajetória. E que nessa manhã nós possamos meditar nessa questão. Eu sei que temos grande dificuldade, né? Ouvir e entender é fácil, praticar nem tanto. Entender, começar, decidir é fácil. Como esses chegando lá, eles decidiram plantar, mas não, é igual a história das rãs, né? 3 rãs decidiram pular. 3 rãs estavam numa árvore, 2 decidiram pular. Quantas ficaram? Ficaram 3, porque só decidiram, não pularam, né? Aí você já fala, ficou uma. É igual isso. Muitas vezes nós decidimos ir à igreja, decidimos dar dízimo, decidimos começar tantas coisas, mas não colocamos em prática. Mas só pela graça de Deus nós podemos colocar em prática tantas coisas. Quantas coisas boas nós decidimos fazer. E eu fico pensando, quando que nós vamos realmente executar essas coisas? Então que Deus assim nos dê força, alegria, e também essa consciência, né, do quanto é óbvio que só dá certo se nós estivermos sobre Jesus, como só vai dar certo o bolo que tiver lá o fermento, ou como só vai dar certo aquele que construiu uma casa sobre a rocha. Que a gente possa ter mais atitudes sensatas e não cairmos na enganação que esse mundo tenta colocar no nosso coração, na nossa vida.
É um alerta para nós, e que Deus assim nos ajude a sermos fortes para enfrentar as dificuldades, tempestades do tempo presente e estarmos seguros no dia final, quando chegaremos a estar com Jesus. 1 Coríntios 3,11 diz: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus. Não há outro alicerce, não há nada que possa estar comandando a nossa vida senão Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, por mais esse momento, e que o Senhor Deus esteja assim nos fortalecendo na Tua palavra, abrindo os nossos olhos para percebermos a importância de seguirmos o Teu caminho e de praticar aquilo que aprendemos, ó Deus. Temos muito conhecimento, ó Pai, e que nós possamos praticar esse conhecimento dia a dia nas nossas vidas, nas nossas atitudes e atividades diárias. Oramos em nome de Jesus. Amém.